Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudofq.pt. Vou resolver o Exame Nacional de Fisicoquímica A de 2020, primeira fase, grupo 2. Deixo-te o link aqui em cima para veres o vídeo da resolução completa deste exame, em que na descrição está a lista dos temas abordados e a ligação a cada pergunta. Podes alterar a velocidade do vídeo para 1,5 e assim assistes à resolução mais rapidamente. Deixa já o teu gosto e partilha o vídeo com os teus amigos para os ajudar a estudar para o Exame Nacional e não te esqueças de comentar o que achaste destes exercícios. Segue-me também no Instagram, Twitter e Facebook para outros conteúdos e poderes-me contactar quando precisares. Grupo 2. Exercício 1. Na figura 3 apresenta-se os gráficos do módulo da velocidade V de duas gotas de água A e B de diâmetros diferentes diâmetros, em cada vertical, em função da distância D percorrida pelas gotas. Considere que as gotas de água podem ser representadas pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Temos aqui, então, temos a gota B que consegue atingir uma velocidade maior. Atenção, o gráfico não é de velocidade em função do tempo, é a velocidade em função da distância percorrida, são de 2 metros. A gota A consegue atingir uma velocidade de 3. Considere o deslocamento total de 2 metros da gota A, sejam força gravítica e força do ar, que será a resistência do ar, as forças gravíticas e de resistência do ar, respectivamente, que atuam na gota A. O trabalho realizado por força gravítica é em relação à variação da energia potencial. Bem, aqui não é o trabalho realizado pela força gravítica é sempre o simétrico da variação da energia potencial. Temos aqui simétrico, simétrico. Então aqui simétrico do sistema da gota A mais terra e em módulo o trabalho da força realizada da força de atrito. O trabalho da força realizado pelo peso, o peso teve a atuar durante uma distância muito maior e é sempre constante. A força de atrito aqui da gota A ela foi aumentando. Podemos ver aqui, de representar aqui o peso, assim, a força gravítica, e neste caso nós podemos ver a resistência do ar, assim, em que fazia com que a força resultante seria nula e a velocidade não aumentaria, também seria uma velocidade terminal deste movimento de queda. A força, o trabalho do peso é sempre maior e então aqui será maior. É de todo o percurso. Outra maneira de vermos isto era que o trabalho da resistência do ar mais o trabalho do peso será igual à variação da energia cinética. Relembrando aqui que o trabalho do peso é menos variação da energia potencial gravítica, isto passando para aqui dava energia mecânica, mas nós vemos que a energia cinética aumentou, o trabalho do peso é positivo e aqui o trabalho da força de atrito é negativo. Para que este valor da energia cinética seja positivo, significa que o trabalho do peso será maior do que o trabalho da resistência do ar. 1.2. Conclua-se a intensidade da resultante das forças que atuam na gota A é maior nos primeiros 0,1 metros ou nos últimos 0,1 metros da queda que se refere ao gráfico da figura 3. Mostro como chegou à conclusão solicitada. Então, conclua da resultante das forças. Então, nós vamos ver aqui temos o gráfico da velocidade em função da distância da gota A. Podemos ver que neste movimento, nos primeiros 0,1 metros, aqui para aqui a metade, e nos últimos 0,1 aqui a variação da velocidade da gota A não altera. Nos primeiros 0,1 metros, a resultante das forças é não nula, ou seja, existe
resultante das forças, pois a velocidade varia. Os últimos 0,1 metros, a resultante das forças é nula, pois a velocidade não varia. Então conclui-se a intensidade da força resultante é maior nos primeiros 0,1 metros percorridos pela gota A. Era importante referir que a resultante das forças era não nula no 0,1. Não bastava dizer que a resultante das forças é nula nos últimos 0,1. Tinha que também fazer a relação, como é que chegava à conclusão, tinha que fazer a relação com a resultante das forças que é não nula. Então, evitem ser o mais sintéticos possíveis. Tentem explicar tudo. Se referem-se, estão aqui a referir nos primeiros 0,1, têm que fazer referência aos primeiros 0,1 e houve alguns exercícios em que as pessoas concluíam bem, mas concluem só sobre o 0,1 final, os 0,1 metros, e como não estava a relação entre um e o outro, era zero. Não conseguia chegar ao nível 1. E outra coisa, a velocidade a variar, nós não poderíamos, temos de ter muito cuidado em falar da aceleração. Isto não é um gráfico de velocidade e tempo, então falarmos da inclinação aqui, falar desta inclinação deste gráfico, era suficiente também para considerar um erro científico e que não estava correto. Falarmos do declive deste gráfico não nos dá a aceleração porque é em função da distância. Então, escolher as palavras com cuidado, vemos só que a velocidade aumenta, então existe uma aceleração, mas não referir o declive do gráfico. Okay? 1.3. A massa da gota B é 4,2 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Determina a energia dissipada na queda de 2,0 metros da gota B. Explicite o seu raciocínio, indicando todos os cálculos efetuados. Bem, vamos ter que calcular a energia. Este é necessário termos em quilogramas. Então, a massa da gota B é 4,2 vezes 10 elevado aqui menos 3 e aqui também menos 3 quilogramas. Para passar de quilogramas para passar de gramas para quilogramas, como estamos aí para o lado esquerdo, tenho que multiplicar por 10 elevado a menos. Okay? Quando eu passo para o lado direito, multiplico por mais 3. Bem, tentar associar desta maneira pode ajudar bastante. Então aqui seria 4,2 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas. Bem, a energia dissipada, vou fazer aqui ao lado, a energia dissipada é a variação da energia mecânica. A energia dissipada é igual a menos o módulo da variação da energia mecânica. Então aqui vou ter a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. A mecânica final é a cinética final mais a energia potencial final e menos a energia cinética inicial. Cuidado aqui com menos. Eu devia colocar aqui entre parênteses, mas já vou, em vez de pôr mais, vou pôr já menos, porque também foi alguns erros que vi no exame, este sinal de menos. Podia ser feito tudo à parte também, podemos fazer aqui a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. É importante que a variação da energia cinética seja positiva e como a gota de água está a descer, a variação da energia potencial tem de dar negativa. E como aqui estamos a calcular já se ficasse mais, e houve alguns erros aqui que não davam então já uma das etapas. Vamos ver, a energia cinética final
vai depender da velocidade, já vamos ver. A energia potencial final é 0. A energia cinética inicial é 0 também. Então, vamos ao gráfico ver qual é a energia. Vou precisar da velocidade. Aqui a gota B atinge os 2 metros com uma velocidade de 5. Então, velocidade de 5. Fica aqui o meio da massa, velocidade final ao quadrado, menos massa H e altura inicial. Então, já aqui, deixar aqui os módulos. Meio vezes 4,2 vezes 10 elevado a menos 6, velocidade de 5,0 ao quadrado, menos 4,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 e altura de 2. Fazendo este cálculo, vai dar aqui menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 joules e a energia dissipada é, como é em módulo, 2 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Nos critérios eles estavam a ser simpáticos. Se alguém apresentar o negativo, não implicava qualquer desvalorização. Normalmente esse é preciso ter cuidado. Não existe valores negativos de energia, existe a energia que se perde ou que se ganha. Por isso era necessário, se mesmo que tivesse a dar um valor negativo, é sempre mais correto representar, dar uma resposta com a energia dissipada, é 3,2 vezes 10 a menos 5 joules, do que termos ali um valor negativo. Está bem? Mas neste exame, vamos ver mais alguns exercícios em que não eram descontados algumas coisas que noutros exames já era descontado. 1.32. Considere que em determinadas condições a variação de entalpia mássica de vaporização da água é 2,0 kJ por grama. A energia necessária para a vaporização da gota de água, então, vou ver aqui a massa da água em cima. Não é um exercício muito complicado também. Temos a variação da energia de vaporização, já vamos ver. A energia necessária para vaporizar a água, então é a massa vezes a entalpia de vaporização. É só termos mesmo atenção às unidades, se vai dar em joule, a gramas já está em gramas. Então, a energia de vaporização é igual a 4,2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a entalpia de vaporização, 2,4. Vou deixar kilojoules ainda por grama. Vamos ver qual é o resultado. Aqui dava 0,010 kJ. Não temos aqui nenhum destes valores. Então, posso passar para joules, é 0,010 vezes 10 elevado a 3 joules e dá 10 joules. Então, a resposta correta era a linha B. Pergunta 2. Considere que foi fornecida à pressão de uma atmosfera a mesma energia de uma gota de água a uma amostra de ar com o dobro da massa dessa gota. A essa pressão, a capacidade térmica máxima da água líquida é cerca de 4 vezes superior à capacidade térmica da massa do ar. A variação da temperatura da gota comparada com a variação de temperatura da amostra do ar será aproximadamente 8 vezes, 2 vezes maior ou menor. Vamos ver aqui os dados, perceber melhor os dados. A mesma energia de uma gota de água, então foi fornecida a mesma energia para a gota, foi igual também à energia para a mesma energia, uma gota de água e uma amostra de ar, e aqui para a energia do ar. Só que aqui tinha a amostra de ar tinha o dobro da massa. A massa do ar tem o dobro, igual ao dobro da massa dessa gota. Então, energia da gota, energia do ar, a massa de ar tem o dobro da massa da gota. Essa pressão, a capacidade térmica máxima da água líquida, então tem aqui da gota, ela está no estado líquido,
capacidade da gota é igual a 4 vezes superior à capacidade térmica máxima do ar. A pergunta é a variação de temperatura da gota comparada com a variação de temperatura da amostra de ar. Então vou pôr a variação da temperatura da gota sobre a variação da temperatura da amostra de ar. Pois, isto é mais um exercício em que preciso ler bem, estão todos os dados aqui. Vamos tentar ver como é que se faz. Eu vou poder tentar chegar a uma expressão com a variação. Nós temos aqui energia igual a massa vezes G vezes delta. Temos de fazer assim. Energia igual a massa vezes capacidade térmica máxima. E substituímos então e cortávamos algumas coisas. Ou podemos fazer também assim, energia da gota igual a energia do ar. A energia da gota é massa da gota vezes capacidade térmica máxima da gota vezes a variação da temperatura da gota é igual a massa de ar, capacidade térmica máxima do ar vezes a variação da temperatura do ar. Se começar a substituir, estes são iguais, já está. Massa do ar é 2 vezes a massa da gota. Eu ponho aqui 2 vezes massa da gota vezes a capacidade do ar. E a capacidade da gota é por aqui, massa da gota. Tá, 4 vezes a capacidade do ar. E ficamos aqui com a temperatura da gota e aqui a variação de temperatura do ar. Já tenho de um lado e do outro capacidade térmica do ar, semelhantes, tem massa da gota e fico aqui com o exercício, fica assim. Tenho que pôr isto aqui por cima, é delta da temperatura da gota. Este 4 vai passar aqui para baixo, o 2 fica em cima e a variação da temperatura do ar é 2 sobre 4 e é metade. Metade significa que é 2 vezes menor. E a resposta correta é a linha D. Espero que tenhas percebido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te esclareço. Não te esqueças de deixar o teu gosto, comenta e partilha com os teus amigos que estão a estudar para o exame. Ficas aqui com mais alguns vídeos para te ajudar a preparares o Exame Nacional e até o próximo vídeo.